Os personagens bíblicos, em suas ações, podem ser considerados seres históricos ou apenas estados de consciência ou seres históricos e suas emoções num determinado momento? Bom, a única fonte de informação que nós temos sobre esses personagens são as escrituras da Bíblia. E essas escrituras, elas possuem um objetivo claro de produzir uma consciência espiritual através de histórias. Então ela se utiliza de histórias para produzir consciência espiritual, ou seja, não é o objetivo do texto bíblico produzir narrativa histórica. Não é o objetivo do texto bíblico produzir uma documentação sobre a vida de alguma pessoa, tá? Mas sim passar um conceito, passar uma sabedoria. E ela se utiliza de histórias para falar dessa sabedoria, tá? Então, uma história contada e contextualizada dentro de um propósito, como é o caso do texto bíblico, não pode nos dar uma definição de um ser histórico. Seria mais ou menos como você pegasse todos os meus vídeos, né, no YouTube, e a partir dos meus vídeos você dissesse: eu sei quem é o Mário Meir. Não, você não sabe. Você sabe o que o Mário Meir ensina, mas você não sabe como é que é o meu dia a dia, como é que é a minha relação com as pessoas mais próximas. Você não sabe determinadas situações que não tem como saber e não tem como você compor o personagem histórico, o elemento histórico, sem essas informações, né? Então, Moisés, por exemplo, a única coisa que se sabe de Moisés é aquele momento ali que ele viveu e dentro de uma contextualização, né? Então, você não sabe como é que Moisés se comportava quando entrava um espinho no pé dele, né? Você não sabe como é que ele era quando ele era criança, né? Como ele agia, que brinquedo que ele gostava, qual era a comida preferida dele. Ou seja, essas coisas todas que formam a biografia de um indivíduo, né? Sem essa biografia não tem como você compor o personagem histórico. E aí você corre o risco de produzir uma idealização extraordinária sobre essas figuras, né, que acabam ficando congeladas dentro de um imaginário, né, completamente irreal, tá? Então ninguém pode ser definido historicamente a partir de uma narrativa, tá, contextualizada. O que importa é que eles são usados dentro do texto como referências de consciências interiores. Então, para nós, isso é o que é importante, né? Óbvio, claro, são figuras que existiram, claro que existiram, fazem parte da linha de sucessão de mestre para discípulo, mas não tem como a gente saber detalhes sobre a vida dessas pessoas, e esses detalhes é que formam o indivíduo histórico, tá? Ele está contextualizado dentro de uma cultura, dentro de uma temporalidade que não tem como a gente saber, né? Porque ele só está apresentado ali naquele texto.